Hoje nós vamos editar um texto da Sagrada Escritura, no livro da Criação, livro de Gênesis, capítulo número 21, do versículo 8 ao 21. Amém? Está escrito assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Israel será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, e pondo-as sobre o ombro, também lhe deu o menino e despediu, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo do Senhor a Agar, Deus dos céus, e disse: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, Deus lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele também farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe a mulher da terra do Egito. Que coisa tremenda. Amados, veja bem que situação. Quero dar um subtema para essa mensagem. A festa não acabou. Amém? Olha aí, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Tarefa típica como difícil, sentimos como um pássaro que voa livremente. Muitas vezes programamos uma festa, convidamos amigos e aí começam as preocupações. Será que todos virão? Será que a comida vai ser suficiente? Às vezes a nossa ansiedade e o desejo de ver tudo transcorrendo tão bem quase estraga a festa. Normalmente, quando a última pessoa sai, a gente sente um alívio, respira fundo e diz: graças a Deus que acabou, deu tudo certo. É sobre esse tema palpitante que vamos tratar nessa reflexão à luz da palavra. É tempo de aprender que quando Deus se faz presente em uma festa, ela não termina. Festa com o Senhor sempre termina em festa. Veja bem, amados, eu quero estar meditando com você uma palavra de Deus em nome de Jesus. Certo dia, Abraão deu uma grande festa. O seu filho Isaque estava sendo desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Gênesis 21, 8. Isaque estava com cerca de 3 anos, uma idade em que a criança não entende muita coisa. Quando leio essa história, me ocorre uma inspiração. Que tal criar um encontro especial para os desmamados? Alguns marmanjos na igreja que se comportam como crianças. Chamaríamos o encontro de o culto do desmamado. Aleluia. Mas vamos lá em frente, amado. Muitas das crises que as igrejas enfrentam em seu dia a dia são produzidas por atitudes como a de Sara. Você notou que a festa que Abraão ofereceu era para o seu filho Isaque? Amém? No entanto, quem precisava de um desmame era a própria mãe da criança. Enquanto todos comiam, bebiam, se alegravam, talvez Isaque chorasse e puxasse a saia de Sara. Mãe, o Ismael está rindo de mim. Mãe, o Ismael me empurrou. Mãe, olha o Ismael fazendo caretas para mim. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Ismael tinha naquela idade cerca de 14 anos. Não sabemos o que ele fazia com seu irmão. Talvez apenas brincasse, ou imitasse. Talvez alguma coisa de criança. Veja como as coisas pequenas diante de pessoas infantis geram grandes problemas. Isso serve para muitos pais, né? Que às vezes a criança tão pequena, acaba brigando com a outra, sai chorando, e o pai e a mãe, em vez de resolver, já parte para a briga com os pais dos outros. Às vezes, irmãos, preste bem atenção, como pequenas coisas
infantis eram grandes problemas. Abraão deve ter se arrependido daquela festa. Mostra que ele entrou num processo de agonia, de dor e de sofrimento. Abraão não suportou a ira da sua mulher, dizendo: olha, não quero esse menino, nem a mãe dele comigo. Eles não vão herdar o que é do meu filho. Porém, Deus procurou consolar Abraão, lembrando que Ismael também tinha uma promessa. Que coisa tremenda, amados. Embora, amados, o que fazer? Sara agora exigia que Abraão desse um jeito, que mandasse Agar embora. A mesma Agar que no passado Sara falou assim: olha, você deita com meu marido, porque existe uma promessa. Quem sabe o filho que Deus tem prometido não vai ser do meu ventre, vai ser do teu, mas eu vou tratá-lo como se fosse meu. Amados, às vezes quando nós precisamos, nós nos colocamos numa posição bem humilde, mas de repente as coisas acabam mudando e a gente acaba esquecendo da gratidão. Veja bem, amados, Abraão, veja bem, ele acabou despedindo Agar de uma forma assim que não dá para entender. Pois ele era um homem muito rico, Abraão tinha enriquecido muito, tinha gado, tinha prata, tinha ouro. No entanto, na hora de despedir Agar, preparou uma porção ridícula de comida. Amados, entretanto, Abraão era um homem que tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. No entanto, na hora de despedir Agar, preparou uma porção ridícula de comida. Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ele estava mandando ela para um deserto, a mulher que o ajudara e o servira durante anos. E também um filho que durante 14 anos foi a sua própria alegria. Olha como é a vida, né? Abraão poderia ter enviado muitos camelos com uma provisão farta. Poderia ter colocado um guia para orientar Agar. Em última análise, estava decretando praticamente a morte da sua escrava e do seu próprio filho. Para muitos, a vida que deveria ser uma festa acaba assim. Quantas vezes fazemos grandes preparativos, dedicamos tempo, saúde e energia para realizar um sonho, e de repente, tudo acaba, a festa termina. Aí nós nos vemos caminhando por um deserto à espera da própria morte. Morte de projetos, morte dos sonhos, dos castelos construídos, dos bons momentos de comunhão. Veja bem, acabou, terminou, chegou o fim. Nesse caso, terminar tem um gosto amargo, um sabor de fel. Um dos sentimentos mais doloridos é quando olhamos para a nossa vasilha e vemos a seca. Quando a água da nossa esperança evapora. Quando você olha e vê que não há nenhuma possibilidade de recomeçar a caminhada. Nessas horas, o olhar se prende à areia seca do deserto. Não há nada que possa confortar, consolar o coração. Para muitos, a única saída é se afastar, é fugir, na tentativa de não ver a vida terminar. Mas para Ismael, filho de Agar, havia uma promessa. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente, disse o Senhor Deus. Gênesis 21:13. No deserto é difícil sonhar, amados, acreditar e lembrar na promessa. Amém? Olha, é difícil mesmo sonhar quando você está numa situação delicada como esta. Mas olha o nosso Deus, olha a promessa, aleluia. Note que Agar, quando percebeu que a água terminou, ela se distanciou do filho cerca de 700 metros. Era uma distância considerável. Num deserto escaldante, ela não podia nem ver nem ouvir o filho. No entanto, o texto diz que Deus ouviu o gemido e o choro do jovem. Deus mandou então um anjo para confortar e animar Agar. E de repente acabou-se a dor, a angústia, a expectativa de morte. Ouça, você pode ter sido desprezado pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelo esposo, pela esposa, pelo mundo, por todos, mas Deus continua ao teu lado. Ele não permitirá que o deserto te vença. Talvez você não consiga enxergar nenhum poço, mas saiba que ele existe. A sua festa não terminou. Ela vai continuar ainda mais animada. O anjo disse a Agar: não te preocupe. O Senhor ouviu o choro do menino. E agora Deus abre os olhos de Agar. E Agar vê ali um poço de água, onde ela coloca água no odre e ela e o filho voltam a viver. Para Agar, que a festa tinha começado tão boa, e parece que a festa agora estava acabando. Quando Jesus está na festa, a festa nunca acaba. Ei, estou profetizando, a festa não vai acabar na tua vida.
Tem festa de vitórias chegando, de conquistas, de alegria na tua vida. Receba em nome de Jesus. Você pode estar no meio do deserto, você pode estar enfrentando todo tipo de dificuldade, mas o Senhor está contigo e a festa não vai acabar. Aqui, Pastor Carlos Alberto, Manhã com Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus.